Fala, fofos, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez aí nas nossas aulas aí semanais da disciplina de projeto e análise de algoritmos, né? Hoje o foco da nossa disciplina, a nossa aula em si vai ser introdução a projetos e análise de algoritmos. Espero que vocês tenham assistido com muita calma o que a gente apresentou na semana passada. Então hoje a gente está começando aquele primeiro módulo das disciplinas. É um módulo que tem uma questão matemática um pouco mais pesada, um pouco mais enroscada, que de certa forma faz a base de tudo que a gente precisa aí para fazer a análise dos nossos algoritmos. Então hoje a gente vai começar efetivamente com essa introdução, lembrando que esse primeiro módulo ele vai até mais ou menos vai ser mais ou menos um mês e meio aí de conteúdo, né? Então no dia de hoje, gente, a gente vai ver aqui uma breve introdução do porquê estudar isso. Eu sei que a gente já lidou com algoritmos, com programação, enfim, mas eu acho que a gente tem que ter algumas definições e trazer para o contexto aí do projeto e análise de algoritmos. A gente vai discutir um pouquinho sobre alguns problemas que existe o conceito da dificuldade intrínseca naquele problema, que é a sua dificuldade de ter uma solução ótima. E tentar entender o porquê a gente tem que estudar esses problemas e de que forma a nossa disciplina lida com isso, né? Além disso, quando a gente faz a análise, que a gente já vai começar a contextualizar um pouquinho sobre essa análise, a análise ela é muito dependente do hardware, né, do modelo computacional no qual ela está inserida. Então a gente tem que fazer esse relacionamento entre o algoritmo, o problema e o modelo computacional e, de certa forma, definir o modelo. Né? A gente vai trazer o modelo de von Neumann, né, que é o modelo que a gente vai seguir em todas as disciplinas que envolvam aquela vertente que a gente comentou na nossa última aula. E finalmente a gente vai começar aquela pitadinha de análise de algoritmo, e essa pitadinha na próxima semana a gente vai aprofundar. Apesar de ter uma matemática e tal, vocês vão perceber que é super gostoso, assim, é super legal entender isso. Então eu peço que vocês assistam essa aula de hoje também com muita calma, é muito importante. E aí, nos nossos plantões de dúvidas semanais, a gente vai tirando as dúvidas específicas que forem rolando, tá? Dito isso, então, o que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai provar a corretude de um algoritmo, ou seja, provar que ele funciona efetivamente para um determinado problema. A gente vai estimar quantos recursos são necessários para aquele algoritmo. E quando a gente fala em recursos, existem dois tipos principais que a gente tem que se preocupar, que é o tempo e a memória. E nós vamos perceber que o tempo não é soltar o cronômetro e ver quanto tempo aquele algoritmo demora para executar, não. O tempo ele tem uma nuance por trás disso, que na verdade é a quantidade de instruções que são executadas. Mas isso vai ficar mais claro depois. E a memória é o quanto é necessário de memória para que aquele algoritmo seja executado. Armazenamento, estou querendo dizer, né? Então, quando a gente fala nessa questão da estimativa de quantidade de recursos, isso daqui é a análise da complexidade, que é um dos focos dessa disciplina. Nós vamos ver também nessa disciplina aí algumas técnicas para fazer projetos de algoritmos. Nós vamos aprender e discutir muito sobre divisão e conquista, que em conjunto com isso a gente vai trabalhar com algoritmos recursivos. A gente vai trabalhar com a programação dinâmica, que é uma técnica super bacana. Vamos trabalhar com algoritmos gulosos, backtracking, enfim, tem várias técnicas aí para serem abordadas. Como eu comentei, um tema recorrente, nós vamos estar quase que o tempo todo, a partir do momento que a gente trazer esse tema para a nossa discussão, ele vai estar presente e ele, de certa forma, o primeiro passo para trabalhar com a recursividade em problemas, ela é um passo meio que a gente às vezes tropeça, sabe? Mas depois que a gente pega, a gente sai correndo. Então a gente tem que ir com calma
Então, por isso que quando a gente for trabalhar com algoritmos recursivos, a gente vai trabalhar com algoritmos recursivos mais simples, depois eu vou trazer problemas mais complexos, aí a gente vai aprender a analisar esses algoritmos, então a gente vai com calma em cima disso. E nós vamos fechar o curso lá no último módulo com algo que a gente já vai começar a discutir hoje, que é essa dificuldade intrínsecas aí dos nossos problemas, né? O fato de não existir soluções que são consideradas eficientes. Bom, qual é a importância dos algoritmos, né? A gente consegue pensar aqui alguns exemplos de aplicações que usam algoritmos e que precisam ser algoritmos eficientes. O que vocês acham? Se a gente estivesse em sala de aula, né, normal, discutindo, tenho certeza que iriam aparecer algumas questões. Trazendo para algo recorrente, é a análise da eficiência ali de uma aplicação de vacina e ver de que forma que os anticorpos daquela vacina estão reagindo dentro de um sistema imunológico de um paciente. Porra, vocês concordam que isso tem que ser eficiente, né? Então, eu já vou trazer aqui os exemplos, mas esse primeiro que eu comentei com vocês, a gente pode fazer até uma analogia com os projetos de genoma dos seres vivos, aquela questão do DNA, para comparar toda a cadeia de DNA que a gente tem nos seres vivos. Isso aqui é muito comum na biotecnologia, né? A própria rede mundial de computadores, né, para trabalhar com as rotas, comércios eletrônicos, porque tem que ser eficiente aí todo o processo de compra, de distribuição, separação de produtos. O planejamento nas indústrias, então, por exemplo, você está lá num processo de manufatura de um avião, por exemplo, a gente não pode ter falhas nesse processo, a gente tem que ser otimizado em cima disso, a gente tem que ganhar tempo, porque senão a gente está perdendo dinheiro. Processo de logística, enfim, aqui tem várias questões. Jogos, né, para a galera que gosta de jogos é super complicado, né, a gente não tem aí um exemplo do Cyberpunk, um jogo que trouxe vários problemas aí, e vários problemas de algoritmos que tiveram dificuldades ali para lidar com a realidade daquele game. Processamento digital de imagens, vocês vão ter isso inclusive no curso, junto com computação gráfica. Só para vocês terem aqui, né, tô trazendo uma introdução. Quando a gente manipula imagens na computação, não sei se vocês sabem, mas uma imagem, no final das contas, ela é uma matriz. A matriz que representa o tamanho daquela imagem. Quanto maior a escala da imagem, maior a quantidade de linhas e colunas a gente tem naquela matriz. E o valor que a gente tem em cada linha e coluna, ela representa ali o RGB, por exemplo, daquela imagem, né? E aí, na hora que a gente coloca aquela matriz, a gente vê a imagem em si. Então, vocês imaginam, por exemplo, aplicar um filtro numa imagem para falar que eu quero converter aquela imagem para escalas de tons de cinza. Então, concorda que isso também tem que ser eficiente, né? Então, estou trazendo aqui vários exemplos que a gente tem aí em diversas áreas. Eu acho que essa é a maior graça da computação, porque a computação, o meu orientador do doutorado sempre falou assim, a computação é a atividade meio para outras atividades fins. Então, a gente, de certa forma, a gente presta serviço para várias áreas, por isso que a gente nunca vai ficar sem serviço, né? Então, mas a gente tem que saber lidar de maneira eficiente com isso. Dito isso, então, o que são algoritmos, né? Eu acho que a gente pode trazer uma discussão informal, sem se preocupar ali com conceitos, com termos, né? Um algoritmo, quando a gente fala, olha, vamos fazer alguma coisa, né? A gente vai tentar definir um procedimento computacional que a partir de uma entrada, né, dado aquele problema que a gente tem, nós queremos produzir uma saída específica, né, que é para resolver aquele problema. Então seria uma sequência de passos computacionais que transformam uma entrada numa saída. Isso é uma ótima definição de algoritmo, né? Uma outra definição, já trazendo aqui uma questão de tecnologia, né, seria uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado. Faz sentido também. Talvez um pouco mais alto nível, mas também faz sentido. O enunciado do problema computacional ele especifica em termos gerais o relacionamento entre entradas e saída. E o algoritmo ele descreve um procedimento computacional para alcançar o relacionamento dessa entrada e saída. Então perceba que nas duas definições nós temos três questões em comum.
uma sequência de etapas, né, de processamento computacional que relaciona uma entrada dada com a saída a ser produzida para resolver um determinado problema. Então, estou tentando aqui estimular vocês para a gente chegar na definição formal aí de algoritmos. Mas antes disso, vamos ver um problema computacional aí. Vamos ver o que seria isso. Então, um problema comum, ordenação de três valores, bem simples. Então, o problema que a gente poderia resolver seria ordenar três números inteiros de maneira não decrescente. Beleza, a gente quer ordenar eles de maneira crescente ali, né? Poxa, então se a gente está falando que algoritmo relaciona entradas e saídas tal, e a gente quer criar um procedimento computacional, a entrada poderia ser ABC. A saída seria a ordenação de ABC dependendo dos seus valores. Então, generalizando isso, a gente poderia ser o A menor do que o B, menor do que o C. Poderia ser o A menor do que o C, que é menor do que o B. Poderia ser o B menor que A e C. O B menor que C e A. O C menor que A e B. E o C menor do que o B, que é menor do que o A. Então, perceba que a gente pode ter 6 saídas diferentes, né? Então, quando a gente tem um problema, geralmente a gente lida aqui com a questão genérica dele, né? Mas a gente pode ter instância de um problema que, de certa forma, são entradas específicas que produzem a saída específica para aquela entrada, né? Então, por exemplo, uma instância de um problema poderia ser os valores 30, 11 e 25, e a saída ordenando seria 11, 25 e 30, né? Então, aqui a gente poderia começar a discutir o algoritmo para resolver esse problema. Vocês já devem ter feito isso em algum momento da vida de vocês, talvez na primeira disciplina aí de programação que vocês tiveram no curso, mas a forma mais fácil de vocês pensarem talvez seria a gente criar o relacionamento entre as nossas entradas, A, B e C. Então a gente pode comparar o A com o B. Se o A for maior do que o B, aí a gente tem que comparar o B com o C. Se o B for maior do que o C, a gente sabe que o A é maior que o B, que é maior do que o C, então a gente tem que imprimir esse valor. Caso contrário, se o B for menor do que o C, a gente tem que comparar o A com o C, porque a gente não consegue ter nenhuma informação sobre isso. Se o A for maior do que o C, e a gente já sabe que o B é menor do que o C, então a gente vai ter A, C, B, como sendo valores impressos. Caso contrário, a gente vai ter C, A, B. E a gente pode fazer a mesma questão no caso do A sendo menor do que o B. Então aí a gente vai ter sempre os primeiros valores ou sendo B ou C, né? Então isso daqui seria uma forma da gente pensar um algoritmo para resolver esse problema. E se a gente quiser escrever em alto nível, né, num pseudocódigo sem se preocupar aí com a tecnologia, a gente poderia criar uma função que ordena esses três valores, que lê o valor A, B e C, e ele vai verificar, ó, se o A for maior do que o B e o B for maior do que o C, imprime ABC, ó. Estou fazendo essa parte aqui, ó. Aqui. Caso contrário, eu verifico qual é a relação de A e C. Se o A for maior do que o C, eu imprimo ACB. Caso contrário, eu imprimo CAB. Aí aqui no else do primeiro if, lá de cima, que é entre A e B, a gente vai ter que comparar o valor de B e C e depois o valor de A e C, imprimindo os valores que estão aqui na árvore, ali no nosso algoritmo. Isso daqui, inclusive, a gente consegue escrever em qualquer linguagem, Java, C, Python, PHP, enfim, não importa, JavaScript. Mas a resolução desse problema computacional está dando aqui com esse algoritmo, né? Um outro exemplo, que aí a gente não vai discutir a solução agora, porque a gente vai estudar esse grupo de problemas, que seria o problema de ordenação. Dada aí uma sequência de números, vamos falar números inteiros para ficar simples por enquanto, que a gente não sabe de que forma que está esse conjunto. Esse é o problema. E a gente quer ordenar aquele array, né? Aquela sequência. Então a entrada, na verdade, são n números, que nós não conhecemos a ordem deles, então está num array aqui, que é os números A1, A2, A3 até o AN. E a saída, então, seria uma permutação desses valores
de A1 linha, A2 até o AN', de tal forma que o A1' seja menor ou igual que o A2', que é menor ou igual que o A3', que é menor ou igual até o AN'. Então, uma instância desse problema poderia ser 31, 41, 55, 25, 41. E na hora que a gente fosse ordenar para resolver, o algoritmo para resolver esse problema seria 25, 31, nós temos dois 41, não importa a ordem, 41, 41, 59, né? Então, perceba que a gente está discutindo aqui problemas para absorver a ideia do que seria o algoritmo para resolver esses problemas. Pensem aí de que forma que a gente resolveria esse problema. Vou deixar vocês pensarem aí. Na verdade, vou deixar aí como trabalho de casa, depois a gente conversa sobre isso. E por último, a primalidade aí de um número. Né? Ou seja, a gente pode ter um problema para falar assim, olha, dado um número inteiro, eu quero que você me retorne se ele é primo ou não. Bom, na matemática a gente sabe que um número é primo se ele é dividido por 1 e por ele mesmo, apenas. Ele não pode ser dividido por nenhum outro número. Então, a entrada para esse problema computacional poderia ser um número inteiro e a saída seria uma decisão para falar, olha, esse número ele é primo ou ele não é primo, beleza? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui como entrada esse numerão grandão aqui, 9.411.461, e ele é primo. Nem sei se ele é, mas tá falando que é. Na verdade eu sei que é, mas a gente tem que escrever um algoritmo para resolver isso, para falar se ele é mesmo ou não. Um outro exemplo seria esse 8.411.461, que não é primo. Ele é dividido por algum outro número que não seja por 1 e por ele mesmo. Então a gente tem que pensar num algoritmo para resolver associando essa entrada e essa saída. Vocês conseguem pensar? Esse aqui vamos discutir rapidamente. Como que a gente poderia resolver isso? Bom, vamos pegar, por exemplo, o número, sei lá, o número 4. O número 4, a gente tem aqui 1, 2, o 3 e o 4. Como é que eu sei que ele é primo? Eu sei que ele é primo porque ele é dividido por 1, ele é dividido por 2 e ele é dividido pelo próprio 4, certo? E o 7? Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7. O 7 a gente já sabe que não é primo, né? Então ele veio aqui, ó, ele é dividido por 1, ele não é dividido por 2, não é dividido por 3, não é dividido por 4, não é dividido por 5, nem por 6, nem por 7. Beleza. Como que a gente poderia fazer então um algoritmo para resolver isso? Dado então que para esse primeiro caso eu quero saber se o n igual a 4 é primo, e para esse segundo caso eu quero saber se o n igual a 7, se ele é primo. Essa é a nossa entrada. E a nossa saída é falar, nesse caso, aqui de cima, é primo, e aqui não é primo, not ok. Difícil pra caramba escrever, tá, gente? Tenham paciência aí com o delinquente aqui, mas vai dar certo. Mas sobre o algoritmo, beleza. A gente poderia fazer, por exemplo, dado o número, vamos fazer um for, né, um para, começando no número 1, indo até o próprio número, e aí eu verifico, olha, se eu dividir a minha entrada, o meu n, pelo i do for, por exemplo, igual a 1, e o resto da divisão for 0, quer dizer que é um número divisível, certo? Se a gente for até o número em questão e o único que a gente tiver for o 1 como divisível lá para aquele número e o próprio número, a gente sabe que ele é primo. Beleza, isso é uma solução. Então a gente poderia criar uma variável, por exemplo, é primo igual a 0. Na verdade, a gente pode melhorar esse problema. Por 1 eu sei que todo número é, a gente pode começar no 2, nosso início. Se, por exemplo, 7 dividido por 2 dá quanto? Dá 3 e o resto é 1. Então a divisão não é inteira, então não é divisível.
Eu não mudo a minha variável E' para 1, eu mantenho 0. Se fosse divisível, eu mudava para 1. Então a gente pode fazer dessa forma para resolver esse problema. Tem uma forma muito melhor, a gente poderia, ao invés de ir até o próprio número, a gente poderia ir até metade. Por quê? Porque eu sei que qualquer número que seja maior do que a metade mais 1 nunca vai dividir aquele número. Então a gente poderia fazer um for de 2 até a metade da minha entrada e comparando o resto da divisão. Se a gente tiver mais do que um resto da divisão que está dando 0, ou seja, o número é divisível, a gente encontrou que ele é primo. Beleza? Esse seria um algoritmo que a gente poderia resolver. Também vou deixar para vocês pensarem em casa e programar eles. Depois a gente conversa sobre isso também. Beleza. Então, dando continuidade aqui, então agora vamos definir formalmente aí algoritmo. Então, primeira definição formal é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que são definidos, levando a solução de um problema em um número de etapas. Definição do dicionário. Não gosto. Eu sou estritamente acadêmico. Então vamos pegar a definição aí de um papa aí, que é o nosso querido Sedgwick, do livro Algorithms in C, de 1998, terceira edição, que ele fala assim, ó: o termo algoritmo, ele é utilizado na ciência da computação para descrever um método para resolver um problema que seja adequado, suitable, né, para uma implementação com um programa de computador. Ou seja, ele já traz até a tecnologia. Acho topíssimo. Algumas observações sobre algoritmos. Algoritmos têm que ter etapas finitas. Ou seja, a gente tem que ter um limite, tem que ter um fim. Se o algoritmo demorar décadas ou séculos ou milênios para ser executável, ele é impraticável. Então, não é ok. Então, o algoritmo tem que ser finito. E existem diferentes modelos computacionais em que a gente pode usar algoritmos para eles serem implementados. Por quê? Então, como assim modelo? Se eu tiver processadores paralelo, para processar em paralelo um algoritmo, ele vai ser muito mais rápido se for sequencial. Então a gente tem que saber que modelo computacional, por exemplo, a gente está executando. Então a gente vai ter que definir um modelo padrão. A gente vai conversar sobre isso também. Muito bem. Podemos escrever então um algoritmo de diferentes maneiras, né? A gente pode implementar ele em linguagem de máquina, usar um assembly da vida. Loucura. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é loucura. A gente pode escrever o algoritmo, também o algoritmo. A gente pode usar uma linguagem de programação de alto nível, uma linguagem C, um Pascal, um Java, um Python, um PHP, um JavaScript. Ou a gente pode fazer um pseudocódigo. O próprio livro do Cormen, que é a nossa bibliografia básica, que está até ali. Então vou mostrar para vocês. Olha o tamanho do bicho. Olha aqui, ó. Bichão é bruto, né? Então esse aqui é o nosso livro do Cormen. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês na última aula, que se eu fosse investir, apesar de ser caro, vocês vão usar pro resto da vida de vocês, né? Principalmente para quem for seguir aí na pesquisa. Então o livro do Cormen usa pseudocódigo, ele não é específico para uma determinada tecnologia. Nessa disciplina, especificamente, nós vamos usar esses dois últimos casos. Tem hora que eu vou trazer pseudocódigo, que eu quero que vocês tentam converter aí para uma programação mais de alto nível. Tem hora que a gente já vai trazer a programação de alto nível resolvida. E nesse ano, especificamente, a gente vai trabalhar com a linguagem, mais a linguagem C nessa disciplina, porque em estruturas de dados 1 e 2, que são disciplinas dos próximos módulos, a gente vai trabalhar com linguagem Java, e aí a gente fica totalmente balanceado aí com o aprendizado. Bom, vou beber uma água aqui, a aguinha do Gustavo Lima. Quem me dera, né? Bom, dito isso, falando um pouquinho aí sobre a dificuldade intrínseca de problemas, infelizmente, tem muitos problemas que não se conhece algoritmos que são eficientes, que conseguem ser capazes de resolver eles. Inclusive, tem um nome para esses problemas que vocês não precisam se preocupar com esse nome agora, mas no final do curso vocês vão ter que saber, porque até lá a gente já vai ter desenvolvido esse conceito. São chamados problemas NP completo, que é problemas não polinomial completos, ou seja, não são resolvidos em tempo polinomial. Vai ficar claro, tá? E o mais legal desses problemas, que não são eficientes para resolvê-los,
é que não foi provado que não existe algoritmo que consegue resolver ele de maneira eficiente. Isso é um problema aberto da computação até hoje, é um problema que ganha US$ 1 milhão para quem conseguir resolver. Tá? E tem uma característica notável que nós vamos terminar o curso de projeto e análise de algoritmo dessa disciplina, falando dessa característica notável, que é se a gente resolver qualquer um desses problemas, usando um algoritmo eficiente, a gente prova que todos os outros também é possível ter um algoritmo eficiente. É uma loucura, né? Né? Explodiu a mente aí de vocês. Aqui a gente está falando de um velho problema que vocês precisam ter em mente agora e a gente vai começar a discutir a partir de agora cada vez mais, que é a questão de problemas da classe P ou NP, problemas polinomiais e não polinomiais. E aí sempre vem aquela pergunta, P igual a NP? Né? Então eu estou falando isso aqui porque isso daqui é algo que a gente vai discutir muito e vocês já podem ter se deparado aí nas suas leituras na área da computação. Porra, mas existe um monte de problema que não é eficiente. Beleza. Por que a gente tem que se preocupar com esses problemas? Ah, porque se eu resolver eu vou ganhar US$1 milhão? Não, senhor. Muito pior. Porque esses problemas estão na nossa vida. Assim, diariamente. Olha só. Imagina aqui, a gente em plena pandemia, Ambev cada vez lucrando mais aí com a venda de cerveja, de bebida alcoólica. Estou trazendo uma ilustração, tá? E a Ambev está aqui numa determinada cidade e ela precisa fazer a distribuição das cervejas dela em várias cidades no estado de São Paulo. E depois que ela fizer essa distribuição, ela tem que retornar à sua central de distribuição, ao seu ponto inicial. Esse problema ele é conhecido como o problema do vehicle routing, né, que é calcular as rotas de caminhões para entregar uma distribuidora de bebidas aí, minimizando a distância percorrida. Isso aqui eu já estou falando para vocês. Não existe um algoritmo eficiente que resolve ele trazendo a melhor solução. Olha o que eu estou falando para vocês. Porra, mas um monte de gente usa isso. Exato, olha as transportadoras todas. Ah, mas quer dizer que eles estão perdendo dinheiro? Com toda certeza. Eles estudam, tentam sempre fazer o melhor, se aproxima. Existem algoritmos que conseguem verificar se aquela proposta ela é uma boa proposta, mas não existe um algoritmo que retorna qual é o melhor caminho. É isso que eu estou falando para vocês. Loucura, né? O que mais? A gente acabou de ver aí o problema lá no canal do Suez, né? Do navio que estava andando lá pelo canal do Suez e ele atolou, né? Esses cargueiros, né? Eu vi alguma notícia que falou que a cada hora perdia-se, acho que US$400 mil, eu acho que era isso. Se eu estiver falando mentira, vocês me corrijam depois, por favor. Dito isso, imagina esses cargueiros. Um cargueiro, ele tem os containers, certo? E a gente tem que colocar várias coisas dentro daquele container, com formatos, tamanhos diferentes. Esse problema é conhecido como Bin Packing 3D, que é calcular o número mínimo de container para transportar um conjunto de caixas com produtos. Também não é um problema resolvido em algoritmo eficiente. Olha que loucura que eu estou falando. Bem perto da nossa realidade, que a gente está dependendo nesse momento. O problema do Facility Location. Imagina que a gente precisa, aí, como operador de telecomunicações, colocar antenas numa determinada região para maximizar a cobertura naquela região no sinal de telefone. Também não existe um algoritmo eficiente que calcula tanto a localização quanto o número mínimo de antenas para garantir essa cobertura. É claro que então existem áreas que estão tendo sinais duplicados. A operadora está perdendo dinheiro, mas ela garante pelo menos o sinal. Isso quando garante, né? Mas esse é um outro problema que a gente não tem algoritmo eficiente. Então, assim, eu acho que para nós, que somos computeiros, vamos lidar com isso pro resto da vida, é importante a gente ter o feeling e perceber quando a gente está lidando com um problema dessa natureza, né? Porque até hoje não tem soluções ótimas para isso. A gente consegue criar algoritmos que verificam uma determinada solução, mas não produzir a solução ótima. Isso vai ficar muito claro no final do curso, mas é importante a gente perceber, olha que problema que a gente tem, né?
Muito bem. Então, dito isso, eu acho que vale a pena agora a gente começar a relacionar as coisas. Quando a gente faz um programa, a gente implementa algo, né? Esse algoritmo implementado, ele pode ser feito em qualquer linguagem aí de programação para solucionar um problema computacional, só que dentro de um modelo computacional específico, né? Existem diferentes modelos computacionais. Nem todo problema computacional ele é solucionável, a gente acabou de conversar sobre isso. Existem algoritmos que têm complexidades diferentes. Isso daqui é o nosso propósito desse curso e vai começar a ficar mais claro na próxima aula, tá? Só que a gente depende então desse modelo, né? Tem algoritmo que vai se comportar melhor num modelo, tem algoritmo que vai se comportar melhor num outro modelo. Então o que você está falando? Bom, sobre o modelo computacional, a condição ideal só que é irreal. Qual é? Os computadores têm velocidade de processamento e memória infinita. Qualquer algoritmo é igualmente bom e essa disciplina seria inútil. Porque é mentira. Isso não é ok. Isso não é verdade, né? Seria ideal, mas não funciona. Então esse modelo ideal, esquece. Outro modelo, mundo real. No mundo real, a gente sabe que tem computadores extremamente caros, computadores mais baratos. Então um algoritmo num computador de 300 mil reais obviamente vai em tempo cronometrado, vai executar muito mais rápido do que o meu computador, por exemplo, né, do que o computador de vocês. Então, o mundo real é que há computadores com velocidade de processamento na ordem de bilhões de instruções por segundo e trilhões, e trilhões de bytes em memória, né? Só que ainda assim, dependendo do tamanho da minha entrada, dependendo do tanto de coisa que eu tenho que processar, a gente pode criar gargalo, né? Independente desse hardware. Então, é nesses casos que faz muito sentido a gente colocar os pés no chão e trabalhar com algoritmos que a gente considera algoritmos eficientes, que é aquela virtude, né, ou característica de ser competente, de ser produtivo, de ter o melhor rendimento com o mínimo de erros. É isso que a gente está procurando, né? Então, nós vamos definir... antes de definir, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, só para vocês verem como é que faz diferença a eficiência de um algoritmo. Isso aqui é muito legal. Está no livro do Cormen, tá? Vamos pensar no modelo computacional para ordenar arrays. Esse é um problema que a gente vai aprender, acho que 9 algoritmos diferentes para ordenar arrays. Um melhor do que o outro, só para vocês terem noção. Então a gente vai ordenar arrays. Então, dado uma sequência de n elementos inteiros, totalmente desordenado, a gente quer como retorno aqueles arrays na ordem crescente, por exemplo, ordenado. Vamos supor que a gente tem dois modelos computacionais diferentes. Eu tenho um computador A que executa 1 GB de instruções por segundo, ou seja, 10 elevado a 9 instruções por segundo. E eu tenho um computador B que executa 10 megas, ou seja, 10 elevado a 7 instruções por segundo. Está claro que, então, o computador A é 100 vezes mais rápido que o computador B. Beleza? Tranquilo. Muito bem. O algoritmo 1, feito para ordenar esses arrays, ele foi implementado nesse computador mais rápido por um programador muito bom, só que ele fez em linguagem de máquina e tal. E esse algoritmo, isso a gente vai aprender a calcular. Mas já falando para vocês, ele executa, para fazer a ordenação, 2 elevado a n ao quadrado em instruções. Resumindo, se eu tenho um array de tamanho n, ele vai executar quantas instruções? 2 vezes n ao quadrado. É isso que ele está falando. É sempre com base aqui na entrada. Muito bem. O algoritmo 2, ele foi implementado naquele computador que é 100 vezes mais lento, no computador B, para um programador iniciante, numa linguagem lá de alto nível, e ele executa 50n log de n instruções. Ou seja, com base na entrada n, ele vai executar 50 vezes n log de n instruções. Beleza.
Na hora que a gente colocar esses algoritmos sendo executados nessa máquina, qual que vai ser mais eficiente? O que vocês acham? O algoritmo 1 no computador A ou o algoritmo 2 no computador B? Acho que vocês estão pensando aí. Vou passar. Vamos resolver juntos. O que acontece quando ordenamos um array aqui de 1 milhão de elementos? Olha o tamanho do meu array. 1 milhão de elementos, 10 elevado a 6. Qual algoritmo vai ser mais rápido? Como que a gente faz isso? Puxa vida, é tranquilo, né? Eu tenho o tamanho da minha entrada, que é 10 elevado a 6. Quantas instruções o meu algoritmo 1 executa? 2 vezes n elevado ao quadrado. Então, 2 vezes n elevado ao quadrado, minha entrada é 10 elevado a 6, dividido pela velocidade da minha máquina, né? Do meu modelo computacional, que era 10 elevado a 9, era 1 GB, né? Isso aqui vai dar 2.000 segundos. Na hora que a gente for pro algoritmo 2, a gente vai ter, então, as instruções do algoritmo, né? Que é aqui, ó, 50 vezes n log de n. Aqui só deixando claro que o log de n, quando a gente estiver falando nessa disciplina, vai ser sempre log na base 2, então é lg de n, tá? Então vai ser 50 vezes 10 elevado a 6 log de 10 elevado a 6, que é aquele n log de n, instruções dividido por 10 elevado a 7. Isso aqui calculando, fazendo os cortes necessários, resolvendo o log, que é na base 2, vai dar 200 segundos. Então, olha que engraçado. O algoritmo, que era n, ele é na ordem aqui, n log de n 50 vezes, ele teve um comportamento melhor do que um algoritmo 2 elevado a n ao quadrado, mesmo que essa máquina do algoritmo 2 seja 100 vezes pior. Então, por isso que é muito importante a gente aprender a construir bons algoritmos, que daí a gente fica independente desse modelo computacional. O algoritmo ele vai ser bom independente desse modelo. Se o array, só para vocês verem aí o impacto disso, se o array tiver 10 bilhões de elementos, essa razão seria de 2 dias para 20 minutos. Então o impacto é muito grande. E isso aqui é muito natural a gente lidar com uma amostra desse tamanho, né? Ainda mais um cenário informatizado que a gente está. Bom, então o uso de um algoritmo adequado pode levar a ganhos extraordinários de desempenho. Isso pode ser tão importante quanto a arquitetura de hardware, ou seja, o nosso modelo computacional. A nossa conclusão, então, é que é muito importante a gente padronizar e criar um modelo computacional que seja aplicado a qualquer coisa para que a gente consiga comparar os algoritmos que a gente vai estar estudando na disciplina e vai estar produzindo na nossa vida, beleza? Então, para fazer isso, a gente vai, então, aqui tem o John von Neumann, né, tem a fotinho dele aqui na direita. Ele criou esse modelo computacional genérico que é chamado arquitetura de von Neumann, que ele fala que é o quê? Olha, nós não temos paralelismo. A gente tem um único processador, é uma única unidade lógica. Tem memória RAM para armazenar as coisas lá na memória conforme estiver fazendo o processamento. O que a gente considera como instruções de comparação que é relevante para a gente na arquitetura de von Neumann? Instruções aritméticas, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, piso, teto. Movimentação, ou seja, eu quero copiar um valor, quero carregar um valor, quero armazenar um valor. Instruções de controle, o if, o else, o for, um while, retorno de rotina. Então, essas são as nossas instruções que a gente contabiliza tempos de algoritmos para verificar se eles são eficientes ou não. Guardem isso. Tirem uma foto disso e guardem na cabeça de vocês. A partir de agora a gente vai usar muito isso para analisar os algoritmos, tá? Cada instrução, independente se a soma é mais rápida do que a divisão, para nós, a gente tem que parametrizar isso. Então, o von Neumann, ele falou que toda instrução tem tempo constante. É tudo 1. A soma é 1, a subtração é 1, o carregar é 1, o if é 1, entenderam a ideia? Embora na prática pode parecer diferente, mas isso daqui dá quase nada de diferença, então é tudo 1.
Com base nessas operações definidas, outras operações acabam sendo derivadas. Em alguns casos, a gente vai ter uma área que a gente chama de área cinza, que é um pouco mais nebuloso. Por exemplo, a exponenciação nada mais é do que um número multiplicado várias vezes. Para alguns estudos, a gente vai considerar como sendo tempo constante também. Para outros, não. E aí isso vai depender muito e vai ficar claro na hora que a gente estiver estudando. Tá? Então agora a gente precisa, essa citação a gente vai acompanhar a gente aí por umas 3 aulas, que é a situação aqui do nosso pagodeiro, o Ian Parberry, que é uma citação de um livro também da nossa literatura da disciplina, que é o Problems on Algorithms, e ele define o que é a análise de algoritmos com base nesse modelo de von Neumann, que é o modelo que a gente vai usar essas instruções básicas para poder analisar a eficiência de algoritmos. Tá? Eu vou ler a citação. Hoje nós não temos o objetivo de entender ela totalmente. Daqui umas 2 aulas a gente tem que saber tudo. Beleza? Então, olha, análise de algoritmo geralmente significa conseguir o Big O de um tempo de execução de um algoritmo. Big O é uma notação, só para vocês saberem, para representar como sendo ali o pior caso para resolver um algoritmo. Então tem a ver com eficiência, tá vendo? Claro que o Big Theta seria muito melhor. O Big Theta tem a ver com o tempo médio de quanto é a eficiência de um determinado algoritmo. Isso pode ser feito conseguindo aí o Big O das partes do algoritmo. Então a gente combina essas partes utilizando a soma de cada uma das partes para ter ali o somatório daquele algoritmo de maneira geral. Uma outra técnica útil é a gente escolher uma operação elementar, como adição, multiplicação e comparação, e observar como que é o tempo de execução no algoritmo e o Big O, né, em relação a quantidade dessas operações elementares. Ou seja, ele está falando para a gente quantificar quantas vezes operações elementares são executadas dentro de um algoritmo. É isso que ele está falando. Então, a gente pode analisar o número exato de operações de uma função de n como sendo o pior caso. Vai ficar claro isso daqui a pouquinho. Isso é fácil, né, se a gente lidar, é fácil de lidar com isso, porque o número exato de uma função de n pode ser confuso quanto ao símbolo do Big O e carregar ele para nossa análise. Isso daqui eu vou deixar para a gente desenvolver depois. Tá? Bom, vamos trazer para a realidade de agora. O que a gente está aprendendo agora. A gente está começando a engatinhar na análise. Né? Então vamos definir a análise. Fazendo uma releitura do que o Ian Parberry falou para a gente. Analisar um algoritmo significa prever os recursos que ele necessitará para sua execução. Os recursos mais importantes são tempo e espaço. Tempo é o número de instruções primitivas executadas pelo algoritmo. Gente, não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Na hora que eu falar assim, olha, a gente tem que calcular o tempo de execução de um algoritmo, pelo amor de Deus, vocês não vão soltar o cronômetro e parar o cronômetro e ver quanto tempo que demorou. Não é isso. A gente tem que quantificar quantas instruções primitivas são executadas. E quais são as instruções primitivas? Está lá naquele outro slide. São operações aritméticas, são operações lá de carregamento, de atribuição, são ifs, elses, while, for, returns, enfim. Beleza. Um outro recurso importante é o espaço, que é de fato o espaço necessário para a gente armazenar os dados durante a execução de um algoritmo. Tá? Para essa disciplina, exclusivamente, a gente vai se preocupar mais com o tempo de execução e quantificar as instruções dos algoritmos para verificar se eles são eficientes ou não. Em estrutura de dados, a gente vai se preocupar mais com o espaço. Beleza? Utilidade disso. Com base na análise, a gente pode identificar então a eficiência de cada algoritmo para um determinado problema. E a análise então ela é realizada levando em consideração um determinado modelo computacional, que no nosso caso a gente está fixando como sendo um modelo de von Neumann. Não tem paralelismo, temos uma memória RAM para nos apoiar e nós sabemos quais são as instruções elementares, primitivas. Beleza. Dado esse cenário de análise, a gente acabou de ver o problema de ordenação, a gente acabou de ver o problema do número primo.
Quando a gente analisa um algoritmo, a gente é dependente de uma característica muito importante daquele algoritmo. Vocês conseguem pegar qual que é a característica importante? Pensem aí. O que é mais difícil? É mais difícil a gente ordenar um array com 100 elementos ou um array com 1 milhão de elementos? A gente acabou de ver que o algoritmo, o algoritmo 1 e 2, mesmo que estejam lá em máquinas diferentes, um algoritmo teve um comportamento melhor do que o outro. E aquele comportamento foi com base em quê? Exatamente nisso que eu acabei de perguntar para vocês. 1000 elementos ou 1 milhão de elementos? Ou seja, a entrada. Então, quando nós fazemos a análise de algoritmo, a gente tem a perspectiva. Nós temos 3 perspectivas diferentes no nosso modelo computacional, em que a gente tem que analisar o comportamento da entrada daquele algoritmo. Então, por exemplo, o número primo seria qual é o tamanho do número primo. Para ordenação de elementos seria quantos elementos a gente tem para ordenar, por exemplo. Né? Então, quanto a perspectivas, nós temos 3. A primeira perspectiva é o melhor caso. Quando a entrada ela já está organizada de tal forma que o algoritmo que a gente vai estar estudando, ele vai levar o tempo mínimo para resolver aquele problema. Porque ela é a melhor entrada possível. Por exemplo, você ordenar um array ordenado, se você tiver uma forma de verificar que já está ordenado, quase constante. Entenderam a ideia? Muito bem. Temos o pior caso, que a entrada está está organizada de tal forma que o algoritmo levará o tempo máximo para resolver um problema. Por exemplo, ordenar um array em forma crescente, sendo que a nossa entrada está em forma decrescente, nós vamos ter que fazer muitos deslocamentos dos elementos para entregar como saída o nosso array ordenado. Concordam? Então, esse seria o pior caso, talvez ali para ordenação. Né? E a última perspectiva, que é o caso médio. A entrada está organizada de tal forma que a gente vai demorar o tempo médio aí para resolver um determinado problema. No caso da ordenação de array, a gente tem uma distribuição uniforme entre os elementos, por exemplo, daquele array. Beleza, então, independente da perspectiva do nosso estudo, a gente tem como base a entrada. Ó, entrada para o tempo mínimo, entrada para o tempo máximo e entrada para o tempo médio. Beleza. Agora, qual que vocês acham que é a perspectiva mais interessante para a gente como analistas de algoritmo? Como computeiros ali do bacharelado mesmo? Com toda certeza, o pior caso e o caso médio. O pior caso mais ainda, porque o pior caso ele vai dar uma ideia para a gente do quão ruim está aquele algoritmo. E se o nosso algoritmo tiver um resultado satisfatório para o pior caso, imagina para o melhor caso. Concorda? Então, muitas vezes, quando a gente faz a análise de algoritmos, a gente sempre se preocupa com o pior caso. Tá? O caso médio também é interessante, porque daí a gente fala, olha, nem sempre a gente vai trabalhar com os piores casos, né? Então, a gente tem que saber como que está o comportamento ali no caso médio. É isso que ele está falando. Para nós, sendo muito sincero, é claro que a gente vai hora calcular caso médio, hora melhor caso, hora pior caso. Mas para nós, nessa disciplina, o foco vai ser na maioria dos casos como sendo o pior. Muito bem. Estamos chegando quase aqui no final da nossa aula dessa semana. Então a gente tem algumas funções aí que são utilizadas tipicamente para representar essa questão aí da análise. Então, para representar o comportamento do algoritmo, a gente tem que usar funções matemáticas, né? Igual a gente colocou lá atrás, olha, era 2n ao quadrado, ou era 50n LG de n. Então, e sendo que o n significa a nossa entrada. Então, o comportamento do algoritmo, que é com base na entrada, nós vamos representar com funções matemáticas, que são definidas a partir do tamanho de entrada. E a gente sempre vai ter um nome para essa função matemática, é o t de n. Quando a gente falar que o t de n de um algoritmo, a gente está falando, olha, a análise da complexidade desse algoritmo é tal.
Pode ser no pior caso, no melhor caso ou no caso médio. Beleza? E geralmente o tempo de execução ele aumenta com o aumento da entrada. Por isso que a nossa função matemática ela vai representar bem isso, né? E aí vem um conceito que a gente vai aprofundar mais depois, mas vocês já precisam começar a ficar com isso em mente, que é o conceito da análise assintótica. A análise assintótica, ela fala o seguinte: quando a gente faz a análise da complexidade de um algoritmo para analisar sua eficiência, ou seja, quantas instruções são executadas, né, ao longo do tempo para aquele algoritmo, a gente tem que se preocupar com a taxa de crescimento daquela função do t de n. Ou seja, eu quero se preocupar lá com um n muito grande, o n tendendo ao limite, lá, o limite tendendo ao infinito, que a gente já aprendeu lá nas disciplinas iniciais de matemática, né? Então, a análise assintótica ela é uma expressão que a gente utiliza para falar que a gente está interessado no comportamento, na taxa de crescimento do tempo de execução. E aí a gente vai saber como que vai se comportar ali o nosso algoritmo lá num dos piores casos, que é para um n muito grande, por exemplo. Tranquilo? Então, a análise assintótica é o quê? Olha, eu quero me preocupar, eu quero calcular o t de n para um n muito grande. Eu quero ver como está sendo a taxa de crescimento desse algoritmo em questão, em relação ao tempo, né? Então, o algoritmo ele é chamado eficiente se a função que a gente utiliza ali para medir essa complexidade ela é representada por um polinômio a partir da entrada. Então, por exemplo, pode ser o t de n pode ser n, pode ser 3n menos 7, pode ser 4n ao quadrado, enfim, pode ser n elevado a 5. Por que polinômio? Por que vocês acham que polinômio é interessante? Gente, porque polinômio a gente já consegue conhecer porque são funções bem comportamentadas. Então, por exemplo, quando a gente fala que um algoritmo qualquer, o t de n dele é n, a gente sabe como que seria a reta, a curva, na verdade, gráfica, com base na entrada ao longo do tempo para o n. O n quadrado, o 2 elevado a n, o n fatorial, o n log n. Então, isso daqui, esse gráfico, nós vamos ter uma aula específica para entender um pouco melhor funções, porque isso daqui são classes de algoritmo com t de n diferentes. Mas é claro que aqui a gente está numa escala para conseguir colocar todos eles dentro do mesmo gráfico, né? Mas esse gráfico aqui vocês vão ter que ter ele na cabeça de cara. Na hora que a gente fala assim, olha, esse algoritmo aqui ele está n ao quadrado, a gente encontrou um algoritmo n log n. Qual é melhor? Aí eu já sei que o n quadrado, ele, na análise assintótica dele, ou seja, tendendo ao infinito aqui, ó, ele é maior do que n log n. Pode até ser que tem um lugarzinho aqui na frente que não, mas lá na frente, lá no tendendo ao infinito, ele tem um comportamento melhor, o n log n. Entenderam a ideia? Então é dessa forma que a gente vai representar o t de n para fazer a análise assintótica, ou seja, encontrar a eficiência dos nossos algoritmos quantificando a quantidade de instruções elementares que são executadas por um determinado algoritmo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar e já terminando a aula, né? Vamos fazer um estudo prático muito simples, bem simples mesmo, para representar aqui a complexidade de um algoritmo. Vamos tentar calcular o t de n de um determinado algoritmo. O nosso problema, então, computacional, é dado um array A de n números inteiros, a gente quer determinar o maior valor dentre eles. E não é um array que está ordenado, senão seria fácil, né? Você simplesmente pegaria o último elemento. Muito bem. Então, para fazer essa análise, a gente tem que levar em conta, tem que identificar quais são as operações relevantes, quais são os limitantes superiores e inferiores para esse problema. Poderíamos discutir aí a nossa análise do melhor caso, no pior caso e no caso médio, né? Vamos tentar calcular, grosseiramente, em função da nossa entrada n, o número máximo de operações realizadas por esse algoritmo. Só que antes disso, qual é o algoritmo?
Vamos discutir. A gente poderia fazer um for, que varreria o nosso array. A gente falaria que o primeiro elemento do meu array é o maior. Aí eu vou comparando a partir do segundo até o último. Eu tenho que obrigatoriamente varrer todos, porque o último pode ser o maior. E vou comparar, olha, o i igual a 2 do meu for. O elemento que está armazenado ali, ele é maior do que o primeiro elemento que está guardado numa variável auxiliar? Se for maior, eu troco. Caso contrário, eu não troco. E eu faço isso para todos até chegar no último. E aí eu retorno a minha variável complementar. Então o algoritmo que a gente poderia estar implementando poderia ser esse. Era um método que retorna o maior elemento. Ele é um método inteiro. Estou chamando aqui de array max. Ele recebe o nosso array e recebe o tamanho, a quantidade de elementos de array, do meu array. Então, a minha variável, que eu acabei de comentar para vocês, que é a minha variável auxiliar, eu estou chamando aqui, é uma variável inteira, né? Current max, né? É o máximo corrente atual. Estou falando que é o primeiro elemento. A gente faz um for do segundo elemento, então um for de i igual a 1, até o i menor do que o n, incrementando de 1 em 1. Beleza. Aí eu verifico. O elemento de A de I é maior do que o elemento que eu tenho hoje guardado na minha variável auxiliar? Se for, eu atualizo o valor da minha variável auxiliar. Caso contrário, não. Aqui já estava, eu mantenho. Faço esse for e finalizo. Ou seja, retorno a minha variável auxiliar. Muito bem, lindo isso aqui, funciona. Depois vocês vão implementar isso para garantir que funciona. Dito isso, vamos analisar o nosso algoritmo para o melhor caso? Não. Vamos analisar para o pior caso hoje só. A gente vai se preocupar só com o pior caso. Eu vou fazer a análise aqui do lado, vai ficar feio, porque minha letra aqui no computador fica feia, mas vocês vão entender. Depois nós vamos aprofundar isso na próxima aula. Nossa próxima aula a gente começa exatamente daqui. Quais são as operações relevantes? Vamos lá. Chamada de função não é relevante, porque ele vai começar o processamento a partir daqui. Aqui eu estou falando que é o começo da minha função, também não é relevante. Então, dito isso, o término também não é relevante. Aqui nós temos uma operação de atribuição. Aqui é relevante. Aqui eu tenho um for, uma instrução é relevante. Aqui eu tenho uma condição, é relevante. Aqui eu tenho uma atribuição, é relevante. Aqui eu tenho o fechamento do meu for, não é relevante. E aqui a gente tem o retorno. Ele é relevante. Então, essas são as nossas instruções elementares que a gente tem que quantificar para esse método. Muito bem. Vamos lá. Como que a gente faz a análise? É linha por linha. É um por um. Eu vou começar a partir da onde? Daqui, né? Olha lá. Essa daqui. A pergunta que eu sempre faço é: quantas vezes essa linha ela é executada se essa função, esse método for chamado? Ele vai ser executado uma única vez. Ele entrou, ele fez a atribuição, ele não volta mais aqui. Então eu estou calculando aqui o meu T de N. O meu T de N, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Para a linha 3 ela é executada uma única vez. E a linha 4? Ela é a mais chata de analisar. Como que funciona o for? Aí vem as sacanagens da gente se a gente sabe programar. E a gente tem que ter isso daqui em mente agora. O for funciona assim. Cheguei no for. O for ele tem 3 instruções. Ele tem uma atribuição, ele tem uma comparação, ele tem um incremento. São 3. Muito bem. O for funciona assim, ó. Eu entro, eu atribuo, ou seja, o atribuo ele faz uma vez. Aí ele vai entrar aqui no for. Na hora que ele sair do for, ele vai vir para cá, ele vai incrementar. Na hora que incrementar, ele vai comparar. Na hora que comparar, se for verdade, ele continua. Ele continua, se for verdade. Se for falso, ele sai. Se não for verdade, ele sai. É assim que funciona o for, concorda? Então, essa atribuição ela é executada uma única vez, o i igual a 1 é uma única vez. Quantas vezes é executada o i menor do que o n? Se eu estou começando o i com 1,
ele não vai ser executado n menos uma vezes? E o incremento também vai ser executado n menos uma vezes. Então, eu tenho nessa linha aqui duas vezes n menos uma vezes sendo executado. Por quê? Porque a minha entrada n, ele vai para o 1, para o 2, para o 3, ele vai para o 1, ele vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até o n. Então vai ser n menos uma vez. Porque o 0 a gente não está contabilizando, já está começando no 1. Beleza? Só que tem um detalhe aqui. A última vez que ele veio, ele vai incrementar, ele vai comparar e ele vai sair fora. Então, o sair fora, ele vai ser executado mais uma vez. Beleza. Opa, mais uma vez. Aqui não é 2 não, mais um, desculpa. E essa linha 5 aqui? Quantas vezes esse if vai ser executado? Eu não sei quantas vezes o add i vai ser maior do que o current max, mas eu sei quantas vezes o if vai ser executado. Não são n menos uma vezes? Porque ele vai começar no 1 e ele vai até menor do que o n, ou seja, até o n menos 1. Então, ele vai ser executado n menos uma vez. E o current max? No pior caso. No pior caso, eu estou fazendo a análise do pior caso, tá? E a gente só vai fazer essa hoje. Deixa pra gente fazer outras a partir da semana que vem. No pior caso, vamos assumir então que o add i está sendo sempre maior do que o current max. Ou seja, o maior elemento vai estar sempre lá no final do vetor, do array. Então, essa linha também vai ser executada n menos uma vez. Essa aqui a gente não tem que contabilizar e o return vai ser executado uma única vez. Então, o nosso t de n vai ser um somatório disso. Então, o t de n vai ser 1 mais 2, 3, 4. Vai ser 4. 3, 2, certo? Não, vou fazer diferente, ó. Vou somar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais. Eu tenho aqui 2 elevado a n menos 1. Eu tenho 2 vezes n menos 1, mas eu tenho mais outros 2 aqui. Mais 4 n menos 1 vezes. Isso aqui, se eu multiplicar, aqui vai dar menos 4. Esse cara aqui vai cortar com esse cara aqui. Então, o nosso t de n está sendo 4 vezes n. Então, isso aqui é o resultado da análise assintótica, análise da complexidade para o pior caso do método ArrayMax, que nos retorna o maior elemento. Gente, se ficou confuso, vamos aproveitar o plantão de dúvida na próxima semana que a gente detalha. Mas não se preocupem, porque eu vou começar com um exemplo da próxima aula, aprofundando a análise de complexidade desse cara com mais calma, tá? Mas tentem fazer na mão, exercitem isso. Tenta, por exemplo, praticar com alguns algoritmos que vocês já têm pronto, para ver se vocês conseguem calcular também essa complexidade, tá? Dito isso, gente, então concluindo a nossa aula de hoje, a análise da complexidade de um algoritmo, então a gente está interessado no seu comportamento geral, ao invés de depender ali dos detalhes de hardware, dos detalhes de sistema operacional, da linguagem, não importa, o que nos importa são as instruções básicas. Então aquela solução que a gente acabou de ver, ela é independente de tecnologia, ela vai ter a mesma lógica, independente da tecnologia. A gente quer procurar medir a complexidade de um algoritmo, né? Usando sempre aí a entrada daquele problema como base. Então, P de N, o N significa a entrada. E a gente tem que utilizar algumas operações aí para balizar a análise da complexidade, que são as nossas instruções básicas, tá? Então, gente, para a aula de hoje era isso. Próximo aí de 1 hora, estourei 5 minutos, mas tá ótimo. Tentei ir com calma, porque o início dessa disciplina é enroscado. E eu acho que vocês têm que assistir com calma as nossas aulas, sempre revendo os exercícios, sempre façam os exercícios aí para ir acompanhando. E não deixem de praticar. De que forma? Além de executar tudo que a gente viu, eu estou deixando para vocês no portal da disciplina alguns exercícios. Façam todos aqueles exercícios e tirem as dúvidas que vocês tiverem, porque a melhor forma da gente aprender é tirando a dúvida quando o professor está disponível, tá, gente?
No mais é isso, tenha uma ótima semana e a próxima aula, então, a gente vai aprofundar aí quanto à análise de algoritmo, já aprendendo e estudando um primeiro algoritmo de ordenação que vai ser o Insertion Sort. Tá bom, gente? Obrigado, boa semana para vocês. Valeu, tchau, tchau.